Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos começar uma introdução básica sobre as coleções no Java. Então, como já falei antes para vocês, eu acho que as coleções é um dos assuntos mais importantes quando você vai desenvolver uma aplicação. Você tem vários outros tipos de coisa, né? É importante você entender como funciona a estrutura de repetição, como funciona um if, como funciona o lançamento de exceção, mas o bom entendimento das exceções é o que vai garantir para você um bom desempenho no seu software. Então, antes da gente começar a codificar, antes de ir para a parte legal, é importante entender algumas coisas quando se trata das coleções do Java. A primeira delas, eu retirei isso aqui do livro da Kate Sierra, certificação Java 7. Esse aqui é só um resumo pequenininho das coleções do Java que nós temos. Então, quando nós falamos coleções, quando eu falo coleções, eu estou me referindo a todas as classes que vão agrupar um conjunto de objetos. E nós temos a interface collection. Como nós podemos ver aqui, todas as classes, todas as interfaces que estendem, né? Lembre-se que para interface, quando você não usa o implement, você utiliza o extends. E nós temos aqui o grupo set, list e query. Então, quando eu me referir a coleções em si, eu estou me referindo a esses três, incluindo também o map. Mas falando de orientação a objetos, nós não podemos falar que o map é uma collection, porque ele não implementa, não estende a interface collection. Então, nós temos algumas coisas aqui na collection, alguns métodos como add, como remove, como get, que vai ter em todas essas outras interfaces. Então, eles utilizam muito o polimorfismo. As coleções no Java são altamente coesas, eles têm uma alta coesão. Isso significa, lembre-se, o que significa alta coesão? Lembre-se, alto acoplamento é quando nós temos um código que ele acaba sendo muito dependente de outro. Então isso é ruim. Baixo acoplamento é bom porque o código ele é independente de outras classes, então a modificação não vai quebrar. E alta coesão é quando uma classe ela é bem específica, quando uma classe ela realiza um propósito de ser e que esse propósito não mistura outros tipos de propósito. Significa que essa classe ela é uma classe altamente coesa. E aqui nas coleções nós temos isso. Elas são muito coesas, são altamente coesas. Então cada uma dessas interfaces aqui tem características distintas que nós vamos ver. E nós temos, lógico, as classes concretas que implementam essas interfaces. Nós temos aqui uma interface chamada collection e uma classe abstrata collections. Então toma cuidado para você não confundir. Então a interface e a classe abstrata têm propostas diferentes. Essa classe abstrata aqui ela tem vários métodos que vão ajudar a gente na utilização das nossas collections. A mesma coisa esse arrays aqui. Tem vários métodos estáticos que vão ajudar bastante na utilização de caso você precise ordenar um array, caso você precise imprimir um array e assim por diante. E nós vamos falar também sobre o map mais para frente. Então, essa daqui é a cara das coleções. Outra coisa que nós precisamos entender sobre coleções é que nós temos praticamente dois tipos de coleções. Quais são esses tipos de coleções? As coleções elas podem ser ordenadas. Em inglês vocês vão encontrar como ordered. E vocês têm classificadas ou sortidas, porque do inglês vem sorted. Pra gente, em português é um pouquinho complicado, porque ordenado e sortido pode ter o mesmo significado. Mas o que ele quer dizer com ordenado e sortido? Então, quando a gente fala que uma coleção é ordenada, significa que você pode navegar pelaquela coleção em uma forma específica, não assim aleatória. Então, um bom exemplo disso, por exemplo, é os arrays. Então, você vai percorrer índice por índice daquele array. Isso significa que esse array ele foi ordenado. Nós temos, por exemplo, o array que é ordenado por índice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nós temos, por exemplo, uma outra classe que é a linked list. Não sei se está aqui. Por exemplo, linked hash 7
e o linked list, que eles são ordenados pela ordem de inserção. Então, por exemplo, quando nós estivermos estudando array list, que é baseado em array, você pode inserir no meio desse array baseado no índice. Então, você tem um array de 10 posições, você quer inserir mais um objeto na 5ª posição, você pode. Já o linked, o último a ser inserido será a última posição. Então, isso significa ordenado. E o que significa classificado, sortido ou sorted? Imagina que você tem uma pilha de documentos. Essa pilha de documentos, digamos, imagina o currículo de vários candidatos. E eu chego para você e falo, eu queria que você classificasse por ordem, pelo nome, cada um desses currículos. Então, o que você vai fazer? Você sabe que para você classificar ou você ordenar por nome, você vai utilizar a ordem alfabética, A, B, C, D e assim por diante. Se eu quiser na ordem invertida, seria D, C, B, A e assim por diante. Se fosse numérica, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é o que eles definem como sortido ou classificado. E as coleções no Java, de uma forma ou outra, são dessas aqui. Então, por exemplo, o hash, que nós estudamos na última aula, ele não é ordenado. Porque o hash, de uma certa forma, você não tem como saber, por exemplo, esse 42 aqui, ele pode estar aqui no comecinho, mas aí você pode inserir um outro valor que vai fazer esse 42 mudar de posição dentro desse hash. Então, ele não é ordenado, mas ele é, de certa forma, classificado. Ele tem a sua própria classificação. Ele não chega a ser 100% aleatório, mas nós podemos considerar aleatório porque nós não fazemos ideia de como vai ser aquela posição. Então, é sempre bom vocês entenderem a diferença. E a outra coisa extremamente importante que nós temos que falar sobre as coleções é que as coleções, ela tem um tipo de performance para cada uma das operações. É um assunto um pouco complicado, mas é chamado de complexidade ciclomática. Vamos aqui, eu separei algumas coisas. Nós temos esse Big O, esse algoritmo de complexidade Big O, que ele, em termos simples, define o desempenho daquele software no pior caso. Então, falando de uma forma bem básica, o pior caso é, imagine que seu software, você vai inserir 1 milhão de registros. Então, na pior das hipóteses, qual é a velocidade que ele vai conseguir inserir esse 1 milhão de registros de uma coleção? E nós temos essas anotações, os Big O aqui. Como você pode ver, o verde é o melhor que tem, log de n, esse Big O log de n, e essa constante aqui, O de 1. E até esse O de n aqui, ele é aceitável em questão de performance. E nós temos aqui o que cada uma não é específico do Java, mas nós temos aqui cada uma das estruturas de dados e o que nós temos aqui é o desempenho dela. Então, por exemplo, um array para acesso é uma constante, vai ter sempre a mesma velocidade para acessar, não importa a quantidade de registros. Para procurar, você já tem um desempenho um pouco mais baixo. E assim por diante. Então, nós temos aqui também alguns algoritmos para ordenação de arrays, e você pode ver que uns são muito bons e outros são ruins. Então, sempre quando você ver complexidade, Big O, você sempre procura por isso aqui, pior caso, tá? Porque você sempre trabalha com a pior das hipóteses. E a mesma coisa aqui, na pior das hipóteses. Então, o Java, voltando nesse site aqui, Java Code Geeks, nós temos aqui, ele explica um pouquinho sobre o Big O, mas o que importa para a gente agora é, lá embaixo, isso daqui. Cada uma das estruturas, que nós vamos ver todas essas aqui no nosso código, nós temos uma notação, nós temos uma complexidade Big O. Então, esses métodos aqui, get, add, remove, contains, para todas as estruturas e para os maps. Então, isso daqui são as collections, que de certa forma implementam, que passa no teste, é um collection, que nós vimos aqui
e nós temos o map. Então, por exemplo, se você está criando algo que vai inserir muito, então, se vai inserir muito, você já tem que olhar aqui o ADD. Então, se você não lembra, você vai nesse outro site aqui, bigocheatsheet.com, e você dá uma olhadinha aqui o que é aquela anotação Big O. Então, é sempre bom vocês repararem nisso, caso vocês estejam trabalhando com muitos objetos. Quando eu falo muitos objetos, eu falo de 50 mil para cima. Menos que isso, não vai fazer tanta diferença nas máquinas atuais. E outro site também é esse dzone.com /articles /java collection performance, e o que importa, você pode ler aqui que ele faz um teste de performance com as coleções do Java e algumas outras bibliotecas de terceiros, e o que importa é esse resultado. Então ele faz aqui um benchmark para 10 mil, 100 mil, 5 mil, tem vários aqui, né? E caso você esteja confuso, caso você não queira fazer o seu próprio, você pode dar uma olhadinha nesse aqui. Então ele faz vários, ele faz para o ADD, para o ADDAll, para o get, para o index off, para o remove, para o sublist, retain all. E nós temos outros métodos aqui também para outras coleções do Java. Então, lembre-se, quando nós falarmos de coleções, o que você precisa saber é que nós temos uma performance Big O para aquela coleção. Lógico, você não precisa ficar toda hora olhando para saber se aquela é rápida ou não. No geral, você vai pensar na funcionalidade daquela coleção. Então, por exemplo, eu quero uma coleção com elementos distintos. Então, você já sabe que vai utilizar um set. Eu quero uma coleção com elementos distintos que mantém a ordem de inserção. Você sabe que vai utilizar um linked hash set. E que você tem as coleções ordenadas e as coleções classificadas. Então, na próxima aula vamos começar a falar realmente sobre as coleções. Vamos codificar, porque a aula teórica é chata pra caramba. Bom, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.